a gente tá falando aqui de São Paulo, o pessoal ficou perguntando, e aí, o São Paulo, vai vender, vai segurar? O São Paulo, pelo menos ontem na apresentação do Raniel, disse que vai segurar as joias do tricolor, né? O Morato teria recebido proposta do futebol português, o Antony, segundo a própria diretoria, teve uma proposta recusada pelo São Paulo de 20 milhões de euros. E aí, galera, segurar as joias é o esquema aí pro São Paulo para esse ano, pelo menos? 20 milhões de euros não era para ter vendido o Antony, não? Não. Nossa senhora. Eu acho que respondeu na lata. Pra onde era? Se o São Paulo quer. Não falou. Se o São Paulo quer alguma possibilidade de título esse ano, não tem. Mas peraí, que imagine 14 pontos tem o São Paulo. O Palmeiras tem 25. Então, mas se quiser, como eu sei que o Daniel Nian vai falar bastante do São Paulo, só vou dar uma pitadinha. Eu acho que esse não é o momento do São Paulo ter um desmanche. Não pegou 100 perder pau esses agora caras, pra pagar os jogadores. Mas não é o momento do São Paulo perder alguns caras que podem ser importantes pro ano que vem. Esse ano aqui o São Paulo vai brigar por vaga Libertadores da América. O São Paulo precisa, no mínimo, de um título. Um título pra começar a pensar em vender alguns jogadores. Mas eu dei uns pontos aqui, só tem essa opção, não tem outro campeonato. Mas o São Paulo precisa de título, não tem jeito. Senão o São Paulo vai vender sempre, vai renovar sempre e não vai conquistar título. Se aplicar esse dinheiro bem, o dinheiro vai sumir lá. E tem mais esse agravante, a gente não sabe como vai ser. Mas o problema não tá no campo, vocês não acham? Vai ser aplicado sabe lá onde. Então, gente, aí tá, é melhor o resultado em campo. Primeiro, o São Paulo precisa de bons jogadores e não se livrar dos moleques bons. Se livre dos ruins, mas não dos bons. Eu não acredito que o São Paulo rejeite dinheiro. Eu não acredito nisso. Acho que tem alguma coisa mal explicada aí. Queria saber quem fez a proposta, como foi, o que ia ter vantagem e desvantagem para X ou Y. Então tá muito estranho. O Antony com certeza não deve ter falado, eu quero ir. E não deve ter sido alguma coisa empolgante. Tipo assim, o Apoel de Chipre, umas coisas desse tipo assim. Bom, primeiro tem isso aí. Segundo, se o São Paulo tá preocupado com dinheiro, por que ele trouxe o Raniel? Um jogador com uma média de gols baixa, um jogador com histórico de contusões, um jogador que quem vai bancar é o empresário dele. E é óbvio que o cara vai bancar numa situação que é confortável para ele. E outra coisa, como é que o empresário tem dinheiro e o São Paulo não tem? Olha o que é o São Paulo e olha o que é o empresário, que eu não sei nem quem é. Seja lá quem for, é muito inferior ao São Paulo. Tem dinheiro, é estranho, né? É muito estranho. Começa a abrir isso. Exatamente. E o que vende de jogador? E o que já vendeu de jogador? Então, quer dizer, é tudo muito nebuloso. Essa contratação, por quê? Quem tá levando vantagem com isso? Porque realmente, se você fala, não, você trouxe um cara que faz um monte de... Não, trouxe o Pato. Pato é um fazedor de gols, pode fazer diferente. O Raniel não vai mudar o status do São Paulo. Pablo. Machuca pra caramba. Ele tem média baixa de gols. E o empresário bancando. Quer dizer, eles vão usar a camisa do São Paulo. Claro, vai tirar a hora que quiser. E vai ganhar quem vai ganhar é o empresário. Vai deixar o São Paulo na mão. É um negócio esquisitíssimo. Então, se é uma coisa que não há preocupação no São Paulo, é com grana. Portanto, rejeitar essa proposta, se é que ele existiu, que pode ser uma cascata, aquela coisa, mudou o nosso comportamento e tal, não sei o quê. Se é que essa proposta existiu e rejeitaram, é por alguma razão. Eu tô lendo aqui que há um tempo atrás existiu sondagens do Ajax pra ele, mas aí é um grande clube. Aí é difícil de não sair. O São Paulo teve coisas escabrosas ultimamente, né? Por exemplo, o Birubiru, o Michael Suel, são jogadores que chegaram, não jogaram, saíram, pagando salário, São Paulo paga salário. O William Farias está lá até hoje, não joga. Enfim, é essa questão do planejamento. São Paulo não tem um planejamento adequado. E aí acontece isso daí, e aí precisa ficar cobrindo esse rombo de dívida atrás de dívida, falar que não tem dinheiro. Outro dia o direito de imagem estava atrasado, e aí continua essa bola de... Isso é o maior problema. É isso. Não pagou, cara, não tem jeito. O goleiro tem com toda a razão, o cara é profissional, tem família, tem vida pra cuidar. O São Paulo não teve amistosos, né? Só contra o São Bento. Teve 3. Jogou mais dentro ou fora? Viajou também ou não? Não, ficou só por aqui. Foi vitória contra o São Bento, vitória contra o Cuiabá. Então, mas já é algo inteligente do São Paulo também. Mas aí é Cuca. Aí é Cuca. Não, e eu tô botando fé no São Paulo pelo Cuca. Cuca é muito bom. Vocês estão acreditando em título aí. Não, título não. Eu acho que o São Paulo... Você acabou de falar? Acabei de falar que é uma vaga Libertadores. Não, você falou que o São Paulo precisa pensar em título e não vender jogador. Acabei de falar. Não dá, então, na sua opinião. Não, esse ano no Brasileiro não. O São Paulo tem que garantir uma vaga na Libertadores, não na pré-Libertadores. Na Libertadores tem condições pra isso. Eu acredito muito no Cuca. Torço pra que a diretoria não faça nenhuma burrada, porque o Cuca é aquele cara que tá bem resolvido, um cara vitorioso, que pode largar a qualquer momento também
se encher o saco do São Paulo. Então o Cuca tem tudo para fazer um grande trabalho no São Paulo e eu só seguro a permanência desses jogadores, porque o São Paulo ano que vem, estando numa Libertadores da América, estando numa Copa do Brasil, um brasileiro, vai precisar contar com elenco então e com você bons fala jogadores. Também no ano que vem não vender ninguém. Mas você vendendo, você perde o jogador no ano que vem. Se o São Paulo não promete a permanência nem até o final desse ano, você quer mais um ano que vem. Então só pra esse ano. Eu vou mais longe. Não, mas o Fausto quer mais um ano e meio sem vender. Então vou mais longe. Se você perder alguns jogadores, não é nem título. O São Paulo não conquista a vaga pra Libertadores. Nem pra pré, eu acho. Então o São Paulo não pode perder jogador nessa temporada. Nunca sabe nem nessa nem na próxima, se não for o caso. A perspectiva para o segundo semestre é melhor, porque vai ter o retorno do Pablo, o Lisieiro vai estar inteiro. Sim, mas só sobrou uma competição, Lian. O e tá mínimo, 11 pontos do líder. Mas é o Você acha que vai tirar? A chance de título é só essa. O São Paulo, só sobrou uma isso, coisa. São Paulo só sobrou uma coisa. O Santos e o Santos tá 5 pontos do líder. É um pouco melhor para o segundo semestre. Não é que vai dar resultado. Se for para Libertadores, tá bom. Aí serviu para alguma coisa. O São Paulo, eu tenho dado várias vezes. É tudo fonte boa, excelente, eu não vou ficar dando fonte, que eu não tenho que dar fonte. Mas um importante treinador me disse o seguinte, que hoje o treinador não manda mais no time. Não manda mais. O jogador não teme mais o técnico. Quem o jogador teme? Primeiro, o empresário. Quem guia o jogador é o empresário. Se o treinador falar assim, joga pelo lado, e o empresário falar, joga pelo meio, ele vai jogar pelo meio. Porque ele vai seguir o empresário. Segundo, o que ele teme, assessor de imprensa. Morre de medo de assessor de imprensa. Não sei porquê, mas eles morrem de medo de assessor de imprensa, tem medo do que vai sair, do que não vai sair, o assessor faz aquele terrorismo e tal, e os caras ficam apavorados. Terceiro, o diretor que tem acesso ao empresário e ao assessor de imprensa. E por quarto, o técnico. Isso foi a colocação da pessoa. Tem uma lógica total isso aí, pelo que a gente vê. Salvo se o técnico for casca grossa e consagrado. O São Paulo tem esse técnico, que é o Cuca. Como o Palmeiras tem, que é o Filipão. Como o Santos tem, que é o Sampaoli. Com esse tipo de técnico, se começar esse processo, o técnico manda para aquele lugar e vai embora. Pede o chapéu. Entendeu? Então aí o boleiro vai pensar duas vezes, que ele vai sair mal. Uma coisa é ele criar um problema, por exemplo, com o André Jardine ou com o próprio Roger, que ainda não tem essa casca. E outra coisa é criar com o Felipão. O próprio Carille, que conquistou coisas ainda. Se você arrumar uma sacanagem com o Cuca, o bicho pega, porque ele vai passar por cima de assessor de imprensa, de empresário, de diretor e vai a público e tem credibilidade e força para isso. E é rico, tá resolvido. Então isso pode ajudar, mas também é uma coisa, é uma coisinha muito fina. Porque se esses caras todos têm esse poder, o empresário, o assessor de imprensa e o diretor que faz esse contato, é porque isso é dado pela presidência. Então, o presidente pode passar por cima disso tudo e fazer impor a vontade do jogador ou desses caras todos. Só que esse técnico vai embora. E vai ser duro explicar porque que esses caras saíram. E eles têm credibilidade bastante pra dizer, eu saí porque prometeram uma coisa e disseram outra, como voltando a citar o Osório, como o Osório falou. Não dá pra ficar aqui. Me falaram uma coisa e disseram outra. Então, esse tipo de treinador casca grossa ajuda muito nisso. Tá? Por isso também que a molecada, o pessoal mais novo que apareceu, teve muita dificuldade de se impor. Porque é empresário, é assessor de imprensa, é diretor de futebol, é esquema que tá por trás disso tudo e o cara perde o controle. Joga pelo lado, o cara joga pelo meio. Defende, o cara ataca. O empresário chega e fala assim, ó, pra você ser negociado, você precisa chegar, você precisa chutar em gol. Então, o cara vai passar a bola, ele não obedece o técnico. Porque ele sabe que há respaldo lá de cima, em cima dessas coisas todas, porque o clube também quer fazer esquema e não fazer um jogo decente, um jogo legal, um jogo profissional.